Você já saiu de uma conversa com aquela sensação incômoda de que falou demais? Não de que falou errado, só falou demais. Você tentou ser entendido, tentou deixar claro, tentou evitar qualquer ruído. E quando a conversa termina, você percebe que entregou mais do que precisava. Explicou demais, justificou demais. E o pior é que, na hora, pareceu certo. Pareceu maturidade, pareceu controle. Mas existe um detalhe que quase ninguém encara. Você não fala demais porque tem muito a dizer. Você fala demais para aliviar tensão, para encerrar incerteza, para comprar aceitação, para não ficar exposto ao silêncio. E é aí que você começa a pagar com palavras. Toda frase extra vira um dado sobre você. Toda justificativa vira uma pista sobre onde você se sente frágil. Toda tentativa de deixar claro vira uma negociação silenciosa. Aceite minha intenção, aceite meu valor, aceite minha versão do cenário. Você entra achando que está se comunicando, mas muitas vezes está tentando se proteger. Esse vídeo é sobre a virada que muda o jogo sem levantar a voz. O silêncio estratégico não é fraqueza, é ferramenta. Leitura, controle e influência. Porque quem fala demais entrega posição. Quem sabe ficar em silêncio preserva poder. Falar demais quase nunca é sobre comunicação. É sobre controle social. Você fala para moldar como vai ser interpretado. Você tenta antecipar críticas, evitar julgamento, fechar portas que nem abriram. E isso cria um padrão fácil de reconhecer quando você começa a observar de fora. Você se explica antes de alguém pedir. Você se justifica antes de alguém acusar. Você responde antes da pergunta terminar. Você preenche o silêncio para não parecer inseguro. Só que ao fazer isso, você muda a hierarquia da conversa sem perceber. Você coloca o outro no lugar de juiz, mesmo que ele não tenha pedido esse papel. E a partir daí você passa a falar para ser aceito, não para ser preciso. E aqui está a diferença entre clareza e ansiedade disfarçada. Clareza aparece quando existe necessidade. Ansiedade aparece quando existe pressa. A pressa de ser entendido não nasce de força. Nasce de medo de interpretação. E esse medo faz você se expor. Se você quer parar de falar demais, o primeiro passo não é controlar a língua. É identificar o impulso por trás. O impulso é quase sempre o mesmo. Tentar controlar o que não está sob seu controle, que é a mente do outro. E toda vez que você tenta controlar a mente do outro com palavras, você entrega a sua própria. Agora entra a lei central deste vídeo. Quem fala mais negocia mais. Falar demais é uma forma de barganha. Você troca palavras por conforto. Troca silêncio por aceitação. Troca margem por urgência. Repara como isso acontece em tempo real. Você sente uma dúvida no olhar do outro e já explica o motivo do que fez. Você sente um silêncio e já acrescenta uma frase para não ficar estranho. Você sente uma tensão no ar e já tenta suavizar com mais detalhes. Só que, quando você faz isso, você não está resolvendo a conversa. Você está tentando resolver a sensação que a conversa gerou em você. E o custo disso é sempre o mesmo. Você vai perdendo posição. Porque posição numa interação não é volume de fala. É controle de recursos. E os principais recursos são tempo e informação. Quem fala demais gasta os dois rápido. Quem sustenta o silêncio conserva os dois. O silêncio estratégico é uma forma de economia. Você não entrega tudo de uma vez. Não se explica antes da hora. Não se posiciona antes de entender. Você preserva a margem. E margem é o que te permite escolher a melhor resposta, em vez da resposta mais rápida. Quando você entende essa lei, você começa a perceber que muitas conversas não são vencidas por argumentos. São vencidas por ritmo. E ritmo começa no que você não diz. Existe um erro invisível que explica por que falar demais é tão perigoso. Você entrega o seu mapa. Excesso de fala é vazamento de intenção. Quando você se explica demais, o outro aprende o que te atinge. Aprende o que você teme. Aprende o que você quer provar. Aprende onde você cede. E não precisa ser alguém mal intencionado. Basta ser alguém atento. Porque a maioria das pessoas não lê só o que você diz. Lê porque você está dizendo. Se você percebe isso, você começa a enxergar padrões em você mesmo. Quando você fala demais, você costuma estar tentando preservar uma imagem.
A imagem de competência, a imagem de calma, a imagem de força, a imagem de maturidade. E o que é mais curioso é que na tentativa de preservar essa imagem, você acaba revelando o oposto, porque o excesso denuncia esforço, e esforço denuncia insegurança. E tem outra camada que poucos homens notam. Quanto mais você fala, mais você oferece pontos de ataque, mais detalhes, mais contradições possíveis, mais ângulos para alguém te questionar. Você se coloca num lugar em que precisa sustentar o que disse, mesmo que nem fosse necessário dizer. O estrategista não joga esse jogo. Ele não dá munição de graça. Ele não entrega mapa. Ele preserva a intenção. Porque poder não anunciado é poder preservado. Agora a virada que separa silêncio estratégico de silêncio vazio. Silêncio estratégico é silêncio operacional. É silêncio com objetivo. Não é ficar quieto para parecer superior. Não é sumir para evitar conflito. Não é ser frio. Silêncio operacional é uma ferramenta ativa. Ele serve para coletar informação. Serve para reduzir ruído emocional. Serve para forçar o outro a se revelar. Serve para controlar o ritmo da interação. O que acontece quando você não responde imediatamente? O cenário se move, o outro completa, o outro explica, o outro justifica, o outro mostra a intenção. Muitas vezes, a verdade aparece no segundo movimento, não no primeiro. E se você responde rápido, você impede o segundo movimento de acontecer. Silêncio operacional também protege você de um erro comum. Responder ao que você imaginou, não ao que foi dito. A maioria das discussões nasce assim. Um interpreta, reage, o outro interpreta a reação, reage de volta. E quando você percebe, não existe mais assunto. Só existe disputa, o silêncio quebra esse ciclo. Ele devolve controle. Ele cria um espaço curto, onde você consegue pensar antes de se posicionar. E esse espaço é onde a vantagem nasce. Existe uma engenharia do ritmo em qualquer conversa. Quem controla o tempo controla a conversa. E tempo não é só minutos. É o espaço entre estímulo e resposta. Quem responde instantaneamente vira previsível. Ele entrega ao outro a capacidade de conduzir o ritmo. Basta apertar um botão e a resposta vem. Já quem pausa cria autoridade. Não é uma autoridade performática. É uma autoridade estrutural. Porque a pausa muda a dinâmica. Ela mostra que você não está correndo atrás da aprovação do outro. Mostra que você escolhe quando vale responder. E aqui está um efeito silencioso que você pode observar. Quando você sustenta uma pausa curta, o outro tende a preencher. As pessoas não suportam o vazio por muito tempo. Elas falam mais, explicam mais, se contradizem, mostram emoção, mostram intenção. E isso não é manipulação barata, é comportamento humano. O silêncio funciona como espelho. Ele devolve ao outro o próprio ruído. Quando você entende que tempo é alavanca, você percebe por que homens respeitados costumam falar menos. Não é porque são mais inteligentes, é porque não trocam posição por alívio. Eles não têm pressa de encerrar tensão. Eles deixam a tensão revelar o que precisa ser revelado. Agora, 3 situações universais, onde isso vira vantagem na prática. Primeira, provocação ambígua. Alguém lança uma frase com dupla intenção e espera você aceitar o frame. Se você responde rápido, você entra no jogo do outro. Se você sustenta o silêncio, você não dá tração. Você obriga a pessoa a escolher. Ou ela assume a provocação e se expõe, ou ela recua e perde força. Em ambos os casos, você ganha clareza sem gastar energia. Segunda, pergunta difícil no trabalho. Você recebe uma pergunta que poderia virar armadilha. A reação mais comum é se justificar, se defender, falar rápido para parecer competente. A pausa transforma isso em precisão. Você ouve até o fim. Você escolhe o objetivo. Você responde o que foi perguntado, não o que você teme que tenham pensado. A maioria não perde por falta de argumento. Perde por ansiedade. Terceira, conversa emocional na vida pessoal. Quando o clima pesa, muita gente fala demais para aliviar. Explica demais para apagar o incêndio. Promete demais para encerrar desconforto. O silêncio impede que você negocie dignidade por alívio. Ele te dá tempo para não dizer coisas que você vai precisar consertar depois. E esse tipo de autocontrole muda o tipo de respeito que você recebe. Percebe o padrão?
O silêncio não é ausência de resposta. É controle do terreno onde a resposta vai acontecer. Agora um protocolo simples para você usar sem parecer artificial. Silêncio em 3 camadas. A primeira camada é o silêncio de postura. É quando você não corre para explicar. Você sustenta a presença. Você mantém o corpo calmo, a voz baixa, o olhar firme. Você não tenta comprar aceitação. Só fica inteiro. Essa camada já muda a conversa porque corta a fome do ambiente por reação. A segunda camada é o silêncio de pergunta. Em vez de responder direto, você devolve uma pergunta curta que clarifica. Não é para ser irônico, é para puxar a intenção para a superfície. Uma pergunta bem colocada vale mais do que 3 justificativas. Ela reduz ruído. Ela obriga o outro a ser específico. Ela te impede de responder a interpretações. A terceira camada é o silêncio de corte. É a capacidade de encerrar sem se justificar. Às vezes a melhor resposta é curta. Às vezes é uma frase que fecha. Às vezes é não prolongar. Porque quanto mais você prolonga, mais você negocia. E quanto mais você negocia, mais você abre espaço para perder posição. Esse protocolo não é sobre vencer conversas. É sobre não se colocar em desvantagem por ansiedade. Se você quiser resumir este vídeo em uma única ideia, lembre-se apenas disso. Falar demais é pagar por conforto. Silêncio é preservar margem. E a vantagem que o silêncio cria é estrutural, não emocional. Quem fala demais entrega posição. Quem aprende silêncio estratégico preserva recursos, coleta informação e controla o ritmo. Poder não anunciado é poder preservado. Não porque você quer parecer superior, mas porque você entende que a sua intenção não precisa estar exposta o tempo todo. O silêncio cria vantagem estrutural. No próximo vídeo, a conversa entra na disciplina, porque silêncio sem disciplina vira ausência. Disciplina transforma silêncio em posicionamento. Esse vídeo é um capítulo da playlist Se Tornando um Estratégico Silencioso. Cada vídeo é uma peça do processo, e se você seguir na ordem, você vai perceber evolução na prática, um passo por vez. O link está na descrição. Antes de ir, se esse vídeo fez sentido para você e você aprendeu alguma coisa, deixa um like aqui embaixo. Isso ajuda muito saber que estou no caminho certo em ajudar as pessoas de verdade. E se você quiser receber mais vídeos como esse, considere se inscrever no canal para não perder os próximos.